meus amores do canal Café com Redação. Convido vocês a tomarem um café comigo enquanto eu converso com vocês sobre o processo seletivo do IFRN, que acontecerá no dia 20 de outubro, neste mês. Então fiquem ligadinhos às orientações da banca para a produção de texto, para a redação. Essas orientações são fornecidas no próprio site do IFRN e eu vou utilizar um modelo de 2021 para 2022, no qual o tema da redação foi: as terras indígenas devem ser protegidas pelo governo brasileiro? Esse era o tema, gente. Então, provavelmente, indígenas não será um assunto dessa redação do ano de 2024 para 2025, porque normalmente eles não repetem. Mas é bom treinar com esse tema também e com os temas anteriores. Por exemplo, o último processo seletivo trouxe o tema relacionado à Amazônia. Cyberbullying já foi tema de redação do IFRN. Então, é bom observar esses temas anteriores, porque geralmente eles não repetem. Será algo atual. Então, observe qual é o tema da atualidade de âmbito nacional ou de ordem mundial, mas que interfere diretamente na vida dos jovens, dos alunos do IFRN. De certa forma, qualquer um desses temas interfere na vida de todo mundo, mas de forma mais direta na vida do jovem, né? Da juventude, dos alunos, essas questões que eles precisam debater, que eles precisam conhecer. Então, o IFRN espera um aluno que consiga debater sobre questões complexas da sociedade em que ele vive. Não se espera um aluno sem argumentos, apenas com opiniões vazias, né? Então, o IFRN seleciona muito bem e, geralmente, quem é aprovado é um bom aluno, é aquele aluno que escreve, que treina, que estuda, que procura se informar, se atualizar dos assuntos, que se importa com as questões sociais e tem uma visão mais ampla desses assuntos, desses temas. Não tem uma visão fechada, preconceituosa, porque um dos critérios da avaliação é justamente respeitar os direitos humanos. E aquele aluno que tem uma mente mais fechada para esses temas mais polêmicos, ele provavelmente vai desrespeitar algum direito, né? Orientações para a produção escrita. A proposta desse ano foi uma produção de um artigo de opinião, como sempre, né? Geralmente é um artigo de opinião, sobre o tema: as terras indígenas devem ser protegidas pelo governo brasileiro. Era uma pergunta que você deveria assinar o texto com o pseudônimo Potiguar da Silva. Primeiro, o tema, quando vem em forma de pergunta, não cometa o erro de responder a pergunta de forma direta, porque não deve ser feito assim. É um tema, sugere uma discussão. Então, você deve responder essa pergunta através do seu texto e não de forma direta, certo? E assinar o texto com um pseudônimo e não com o seu nome, porque não deve ter indicação de autoria. Orientações e critérios. Você pode utilizar informações presentes na prova, nos textos motivadores, mas através de paráfrase. Não, nunca copiar integralmente trechos da avaliação, porque seu texto não será avaliado. Também não fazer rasuras, observações na folha, apenas o texto, a assinatura no local indicado. Produção do gênero textual proposto no comando da questão é o primeiro critério a ser observado pela banca. O aluno produziu um artigo de opinião? Sim. Segundo, vai observar as marcas características do gênero. Ele tentou fazer um artigo de opinião. Ele conseguiu? De forma efetiva? Ele apresentou as características: introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução com a tese,
com o tema. Ele apresentou desenvolvimento com argumentos consistentes, pertinentes ao tema. Ele apresentou uma conclusão coerente com o ponto de vista defendido na introdução e ao longo do texto. Tudo isso será observado no critério B. Ele apresentou também o título. O título é característica de artigo de opinião, um título criativo, que destaca o tema, que chama a atenção do leitor. O título é obrigatório nesse caso, certo? Caso você não faça, também perderá pontuação, se não fizer o título ou não assinar o texto. C. Uso da variedade linguística adequada ao gênero. Então, um artigo de opinião apresenta uma linguagem formal, simples, certo? É uma linguagem simples, mas é formal. Apresenta a língua portuguesa padrão. Então, deve ter uma correção gramatical adequada. Evitar gírias, evitar expressões vulgares, abreviações, linguagem da internet. Então, tudo isso que foge da norma padrão, você deve evitar. D. Uso adequado de elementos coesivos. Aí, conjunções com sentido correto, início de parágrafo relacionando bem aos parágrafos anteriores, relacionando o período ao outro período de forma coerente, utilizando o advérbio correto, o pronome se referindo ao substantivo correto. Então, são essas observações. A coesão é a relação entre as palavras, entre as frases, entre os parágrafos, de forma coerente. Manutenção da progressão temática. Seu texto tem um início, meio e um fim. Seu texto apresentou um ponto de vista na introdução e foi desenvolvido, aquele ponto de vista foi defendido até a conclusão. F. Coerência entre o ponto de vista defendido e os argumentos apresentados. Se você conseguiu manter a progressão temática, você conseguiu provavelmente a coerência entre o ponto de vista e os argumentos apresentados. Um está relacionado ao outro. E, por último, a consistência argumentativa, que é o mais importante no artigo de opinião. É apresentar bons argumentos para defender a sua opinião, ou seja, a sua tese. Orientações para os avaliadores. Aqui é o que o avaliador observa no seu texto, para dar nota 0 ou não. Então, primeiro, o aluno não respondeu a questão, ou seja, o artigo em si não responde a pergunta do tema, né? A questão do tema. Ele receberá nota 0. B. Receberá nota 0 se a letra não é legível. Se o avaliador não consegue ler seu texto, como ele pode avaliá-lo? C. Escrever sobre tema diverso do proposto. O aluno escreveu sobre um tema totalmente diferente. Ele fugiu. A palavra-chave era terras indígenas. E ele focou só na questão do indígena. Não falou nada sobre terras. Então, ele escreveu sobre um tema totalmente diferente. Abordou o tema sob enfoque diverso do proposto. Né? Ele não fugiu do tema em si, mas ele falou sobre algo que não era o foco. Né? Você deve observar a palavra-chave do tema. Você deve falar exatamente sobre aquilo e não sobre algo apenas relacionado àquele assunto. Identificar-se indevidamente ou fora do local apropriado. Então, você assinou com um nome diferente ou com o próprio nome em local inapropriado. Você também receberá nota 0. Ou seja, não assinar, perde ponto. Assinar de forma incorreta, recebe nota 0. F. Redigir as respostas com lápis grafite ou caneta de cor da tinta diferente da estabelecida. G. Redigir a resposta fora do espaço reservado para tal fim. Ou redigir a resposta em número igual ou menor que 8 linhas. Ainda seguindo o edital, será considerada a identificação indevida um nome diverso do solicitado, desenho ou marcas colocadas na folha de resposta da redação.
Então, eu vou procurar aqui pontos importantes. Ó, serão considerados casos de enfoque diverso do proposto? Quer dizer, você falou sobre o tema, mas deu um foco diferente do que a banca esperava. Então, veja o exemplo. O tema era: as terras indígenas devem ser protegidas pelo governo brasileiro. Você deveria responder se o governo brasileiro deve sim proteger ou não as terras dos indígenas, as terras indígenas. Você poderia falar sobre a permanência do indígena em sua terra, né? Relacionando isso ao tema, a preservação dessas terras, a invasão de terras indígenas por grileiros. Mas fugir seria o quê? Você falar da vulnerabilidade social dos povos indígenas, a aculturação dos povos indígenas, indígenas como os povos originários, e não focar na questão que é a proteção dessas terras. 4. Caso haja cópia integral de trechos do texto da prova, será dada nota 0 à redação. Mas se houver autoria em mais de 8 linhas, no restante da prova, deve-se atribuir no máximo metade da pontuação para o item da textualidade, certo? Então, ainda será considerado em caso de paráfrase ou de autoria. Então, estrutura. O que é que se observa? Se há um título adequado, se você assinou com pseudônimo exigido, se você apresentou um ponto de vista, que é a tese, se você apresentou argumentos e conclusão. No máximo, 20 pontos para esse aspecto. B. Organização linguístico-textual. No máximo 20 pontos. Se você apresentar de forma adequada a linguagem adequada à proposta. E o que seria? Concordância nominal, verbal, regência nominal, verbal adequada, acentuação, pontuação, uso de maiúsculas. Isso vai dizer se você utilizou a norma padrão ou não. Então, e o último aspecto que tem a maior pontuação é o da textualidade. Nesse caso, é observado se o texto apresenta coesão, coerência, progressão, informatividade e se argumenta em favor de um ponto de vista. Do ponto de vista assumido, né? Então, você assumiu um ponto de vista. Conseguiu defender? Essa é a pergunta. Essa sua defesa apresentou coesão? Tem sentido a ligação entre um parágrafo e outro, entre um período e outro? A coerência faz sentido o que você disse com relação à realidade? Então, esses são os aspectos observados nessa parte da avaliação. E a progressão e informatividade é se você conseguiu desenvolver esse texto até a conclusão, trazendo informação e não repetição de mesma palavra, repetição da mesma ideia e só fazendo paráfrase, trazendo sempre a mesma coisa e não disse nada, e não argumentou e não trouxe informação no seu texto. Então, no máximo, receberá 60 pontos. Uma observação: a progressão, a informatividade e manutenção temática serão avaliadas no subitem coerência. Então, a manutenção temática você começou falando do tema e seguiu até o fim defendendo o mesmo tema. Porque alguns alunos, eles fogem, eles vão escrevendo, está tudo bem, e de repente, no desenvolvimento, eles mudam o foco do tema e aí eles são penalizados, certo? Na coerência. Caso o candidato, em sua produção textual, fira os direitos humanos, será penalizado em até 10 pontos na nota final. Mais um lembrete. Então, gente, espero que vocês tenham entendido essas orientações. Qualquer dúvida, é só comentar que eu respondo. E observem com mais atenção a todos esses detalhes, para que vocês não esqueçam de nada na produção. Certo? Apresente um título. Assine com o pseudônimo correto, indicado pela banca na avaliação.
Coloquem um título adequado, sempre um título que chame a atenção, que esteja diretamente ligado ao tema. Coloque a palavra-chave do tema já no título, para já indicar que você entendeu o tema. Comece o seu parágrafo, deixe um espaço adequado, pelo menos 1 centímetro ou 2. Letra maiúscula no início. Organize a sua letra para que seja legível para o avaliador. Ele não precise ler 2 vezes, ler e reler o seu texto para entender. Fique bem claro. Use a pontuação adequada, vírgula, ponto final. Letras maiúsculas, não misture com as minúsculas. Assine o seu texto. Apresente o desenvolvimento com argumentos, lembrando que um mínimo 3 parágrafos, mas o mais adequado para essa prova é produzir 4 parágrafos. Então, 2 são no desenvolvimento, um para cada argumento. Então, na introdução, você apresenta o tema, contextualiza esse tema, traz o seu ponto de vista e antecipa os argumentos. No máximo 6, 7 linhas para esse parágrafo. Uns 3 períodos vai aparecer, pelo menos na sua introdução. Depois, o seu desenvolvimento deve apresentar pelo menos 2 parágrafos. Um para cada argumento que você antecipou na introdução. E, por fim, a sua conclusão, que é a retomada das ideias principais, relembrando o seu ponto de vista e, se possível, uma solução, uma proposta de solução para essa polêmica, para o problema que o artigo de opinião propôs. Certo? Então, boa sorte na prova. E no próximo vídeo, vou trazer uma aula com uma redação nota 100, nota máxima do IFRN, observando todos esses critérios que o aluno conseguiu atender. Certo? Então, não percam o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, ative as notificações e compartilhe com os colegas que também vão participar do exame de seleção do IFRN no próximo dia 20. Ainda dá tempo de estudar e se preparar para a prova. Boa sorte!